Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaefer e essa é mais uma edição do Talking DI. Hoje recebendo no nosso estúdio a candidata a vereadora em Chapecó, Karen Machado, para apresentar suas ideias e também falar um pouco mais sobre o contexto da política de Chapecó e também da região. Então assiste esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Lembrando que os candidatos e candidatas que concedem entrevista ao Diário do Iguaçu têm um tempo máximo de até 20 minutos para expor as suas ideias. E também é importante ressaltar que o tempo começa a contar logo depois que eu realizo a primeira pergunta. Karen, em primeiro lugar, muito obrigado por esta entrevista e seja bem-vinda ao Diário do Iguaçu. Eu que agradeço, Gabriel. Muito obrigada. Agradeço ao Diário do Iguaçu pela oportunidade, pelo espaço para a gente conversar aqui com os munícipes de Chapecó e com o eleitorado em especial. Karen, para começarmos esta conversa, queria que tu contasse para a nossa audiência um pouco mais da sua trajetória na vida pública, profissional e até mesmo na política. Bom, então meu nome é Karen Machado, eu sou mãe de 2 filhos, sou filha de uma enfermeira, filha de um policial civil aposentado, sou advogada, sou professora, sou mestre em Direitos Fundamentais, fui servidora pública civil, fui servidora pública militar também, lá em Santa Maria, então fui sargento de saúde do Exército, fui servidora da Universidade Federal de Santa Maria, depois vim para Chapecó, e aqui me construí como professora, né, dei aula na UNOESC, na UNO Chapecó, fiz o meu mestrado aqui em Direitos Fundamentais e abri o meu escritório de advocacia. Então, hoje, a minha atuação profissional na advocacia eu me dedico para defender as mulheres, tem muitas mulheres que me procuram, e Chapecó, não sei se vocês acompanharam as notícias, mas ficou em primeiro lugar em maior número de violência contra a mulher, agora em últimas pesquisas. E também faço defesa de trabalhadores, represento algumas empresas também como procuradora e faço atuação de defesa dos servidores públicos também. Então, profissionalmente, a minha vida ela se encaminhou dessa forma, né? Eu digo para todos que o que salvou a minha vida, a minha família, foi a educação, através do exemplo dos meus pais, mas principalmente da minha mãe, porque a minha mãe era uma simples dona de casa, tinha o ensino fundamental incompleto, e num dia ela decidiu voltar a estudar, concluiu através do Instituto Universal, não sei nem se você conhece, que é antigo, fez a prova, concluiu, depois fez o ensino médio lá no Maneco, em Santa Maria, e fez a faculdade de enfermagem, passou num concurso público como enfermeira na universidade, e aquilo mudou a nossa vida de uma maneira muito impactante e nos deu a possibilidade, né, de aspirar novas funções na sociedade. E com isso eu e meus irmãos estudamos bastante e, enfim, né, fui caminhando nessa trajetória. E na política partidária eu iniciei a minha caminhada em 2020, quando eu me filiei no PSB e me candidatei a vereadora. Na época, né, fiz 1.202 votos, fiquei como primeira suplente. No ano, assumi a Câmara por 30 dias, apresentei 23 proposições. E no ano seguinte, eu fui candidata à presidência da OAB, aqui da subseção de Chapecó, né? E no ano seguinte fui candidata a deputada estadual, sendo que aqui em Chapecó eu passei de 1.900 votos. E agora, nessa caminhada natural, estamos novamente nessa disputa, nessa peleia aí das eleições de 2024, com muita alegria e com muita empolgação por ter tantas mulheres, tantas pessoas que nos apoiam, que nos incentivam. Karen, já falando sobre esse assunto, né, da segunda eleição que tu irá para a disputa, queria que tu falasse por que colocou o nome novamente à disposição, desta vez pelo Partido dos Trabalhadores aqui de Chapecó, e quais são as suas principais defesas e bandeiras que estão sendo discutidas, né, nesse atual momento aí de período eleitoral, período de campanha. Sim. Bom, por que eu me candidatei? Eu acredito que a política ela serve como um instrumento da promoção de direitos, né? E de serviço, de servir o povo. Então, quem quer ser uma política, uma pessoa que vive nessa vida política, ela tem que, em primeiro lugar, querer servir, né? Querer ajudar, contribuir. Então, é nesse sentido que eu me coloco, porque eu gosto de ser a porta-voz,
né, de trazer as pautas de quem eu entendo que mais necessita na sociedade, de defender os direitos, né, como advogada é algo relacionamentos. Então, por isso que eu me coloco hoje como uma mulher na política, também para incentivar outras mulheres e também como alguém com uma novidade na política, vamos dizer assim, né? Porque eu participei de 2 pleitos eleitorais, mas ainda não tive nenhum mandato. Então, o meu nome é um nome novo para alguém que quer uma nova representatividade, uma cara nova. Né, que possa trazer benefício para a maior parte das pessoas, né? Porque eu acredito que essa que é a nossa função como seres humanos. E sim, me filiei no Partido dos Trabalhadores no dia 5 de outubro de 2023. 5 de outubro é o aniversário da Constituição Federal, né, de 88, então ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 88, então eu escolhi me filiar no Partido dos Trabalhadores nesse dia. E por que me filiei nesse partido? Porque eu acredito que é um partido que traz políticas mais humanizadas, né? O que se coaduna com aquilo que eu entendo que é o melhor para as pessoas, né? Muitas vezes as pessoas também, como a gente não tem estudo de direito constitucional nas escolas, e para mim, ao meu ver, isso é um equívoco, às vezes as pessoas também não compreendem, né? Mas, assim, se você acha que é importante o serviço da Unidade Básica de Saúde, do Hospital Regional, da Universidade Federal da Fronteira Sul ou das outras universidades federais, a gente precisa de pessoas que defendam políticas públicas, serviço público, pessoas que defendam a Constituição Federal, né? Pessoas que defendam políticas mais humanizadas. E às vezes tem gente que fala, não importa o partido. Importa sim, porque a depender do partido vai chegar lá na Câmara e não vai poder aprovar um determinado projeto de lei. Então, às vezes, a pessoa, durante a campanha eleitoral, para conquistar o seu eleitorado, tem um discurso, mas aí no momento de debater ou de passar as propostas, os projetos de lei, ou votar, vai votar contra os interesses dos seus eleitores. Então, isso é muito importante que o eleitor esteja atento, né, à trajetória e realmente o que a pessoa defende, não apenas o comportamento da pessoa durante a campanha, né, para não se enganar, não se equivocar mesmo com a intenção do seu voto. Karen, tu falou algumas das suas defesas, né? A educação, a defesa à mulher também, a defesa aos direitos aí fundamentais. E para essa eleição, nesse período eleitoral, quais são as suas principais prioridades ou preocupações, podemos dizer assim, que tu adota, então, como áreas ou discussões prioritárias, então, para ir debater com a população da capital do Oeste? Sim. Em primeiro lugar, eu me coloco como um instrumento na defesa de direitos, né, aberta a sugestões, a pautas que as pessoas possam me trazer. Mas, assim, como mulher, obviamente, vou defender os direitos das mulheres, né, como eu coloquei antes. Estamos numa situação de vulnerabilidade, a gente precisa de uma mulher de coragem na Câmara de Chapecó para fazer a defesa, né, para ser a porta-voz desses anseios. Então, os direitos das mulheres é uma prioridade. E a outra prioridade que eu tenho também é a saúde, porque a gente está num período pós-pandemia e que é urgente. Quantas pessoas estão precisando hoje de um exame que não é chamado para fazer, de uma cirurgia, de um atendimento, de uma consulta, né? Chapecó cresce de forma exponencial. E será que os números dos leitos crescem da mesma forma? Será que o HRO consegue comportar, né, a população que lá em 2010 era 1 e hoje é quase 40% maior? Então, por outro lado, eu tenho experiência na área da saúde. Hoje ainda publiquei um vídeo nas minhas redes sociais, quem quiser acompanhar lá, @professora Karen Machado, Karen com C, de coração. Então, eu coloquei lá falando qual era a minha atividade antes de ser advogada. Então, com 21 anos, eu me formei como técnica de enfermagem, e eu fui trabalhar numa clínica renal,
E aquilo ali, Gabriel, foi assim um choque de realidade para mim quando eu vi aquelas pessoas naquela situação, né, que dependiam de um transplante, que tinham que fazer aquele tratamento árduo 3 vezes por semana, colocar uma agulha gigante, 2 agulhas gigantes, ficar 4 horas ali, porque o rim não funciona, e aí a máquina que faz a filtragem do sangue, só que ali também a pessoa perde também nutrientes, né, células boas, então é um tratamento bastante dificultoso até que a pessoa tenha um doador vivo ou mesmo alguém que venha a falecer e doar seus órgãos, né, e a família doar os órgãos. Então ali foi um choque de realidade para mim, né, e depois fiz um concurso público para o Hospital Universitário de Santa Maria, trabalhei lá na UTI adulto, então com pessoas, vocês sabem, né, no estado mais grave que tem. Depois disso, eu fui sargento de saúde do Exército, então trabalhei lá também na seção de saúde, né, no Hospital da Guarnição de Santa Maria. E depois disso eu vim para Chapecó em 2010 e isso eu já era advogada, né, paralelamente eu fazia direito, passei na OAB. A minha formatura foi no sábado, no domingo eu fiz a prova da OAB, passei. E aí comecei a paralelamente advogar e aos poucos migrei então para essa nova função. E aqui comecei a exercer a docência. Então, a saúde é uma grande bandeira, porque eu sei como é que é a realidade de quem trabalha numa unidade básica de saúde. Minha irmã é enfermeira lá em Porto Alegre, minha mãe é enfermeira, como eu tinha contado antes. Eu sei como é que é fazer um plantão de 12 horas, passar Natal, Ano Novo, dia do aniversário do filho dentro de um hospital, né? Ou então trabalhar num ambiente que é insalubre, num ambiente que tem doenças, que tem problemas, que tem muitas vezes insuficiência de recurso, de estrutura. Inclusive, existe um número muito grande de profissionais da área da saúde com síndrome de burnout, que é um esgotamento mental em razão da atividade laboral, né? Então, e também conheço as necessidades do usuário, né? Porque eu mesma tenho os meus filhos, meu marido, enfim, minha família, a minha vivência, né? Então, uma grande bandeira para mim vai ser a saúde, tanto do ponto de vista dos profissionais, defendendo melhores condições de trabalho, salários mais justos, né? Porque a valorização significa isso. Muitas vezes o profissional precisa trabalhar em 2, 3 empregos para poder pagar suas contas, então a gente precisa valorizar mais esse profissional. E num período pós-pandemia, mais ainda. E chamando atenção aqui também para a questão da saúde mental, né? Que a gente está vivendo um problema gigantesco na nossa população, cresceu muito o número de automutilações, de suicídio, então a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa ter atenção com isso, não achar que é bobagem, né, porque é muito grave, porque as pessoas estão adoecendo. Além disso, eu tenho um time, saindo agora da saúde, né, eu tenho uma grande alegria, um amor, uma paixão minha, que é que foi algo que eu descobri recentemente, né. Ano passado a gente fundou o nosso time de futebol chamado Manas FC, no dia 24 de julho, e a gente começou num pequeno grupo de 5 pessoas no WhatsApp. Hoje nós temos mais de 60 mulheres nesse grupo. E a gente joga 2 ou 3 vezes por semana. E, inclusive, nesse ano tivemos duas medalhas, uma de 2º lugar e outra de 3º. Então, essa é uma bandeira também para mim que é importante, que é do esporte, que é de incentivar as mulheres, né, que jogam futebol, então o futebol amador feminino, enfim, incentivar as mulheres nesse mundo do esporte, do futebol, que inclusive já foi até proibido aqui no Brasil as mulheres jogarem futebol, né? E a gente sabe que também é uma outra área que tem uma grande desvalorização das mulheres. Se a gente pegar um salário do Neymar e da Marta, a gente vê a discrepância, né? Salvo o melhor juízo, a Marta ganha em torno de 6% do que o Neymar recebe. Então, por aí a gente já vê, né, a diferença de tratamento. Então, o meu filho é atleta também, né, do Ítalo. Então, inclusive, nesse final de semana ele vai ter um campeonato. Então, é uma categoria também que eu quero fazer a defesa, que eu quero aquilo que eu puder ajudar, porque eu vejo o professor dele lá, ele treina os guris, ele carrega a mala, ele dirige o ônibus. É muita coisa, né? Tem várias pessoas que me apoiam, que jogam vôlei, né? Enfim, então, assim, a área do esporte é outra área importante. Comunidade LGBT, naturalmente, para mim, é uma pauta que eu defendo, porque desde quando comecei o meu processo na área da docência, sempre trouxe esse tema, porque faz parte. Como eu sou professora de Direito Constitucional, os direitos fundamentais é o coração
né? O artigo 5º é o cerne da Constituição Federal. E o que diz o artigo 5º? Que todo mundo tem que ser tratado igual. Então, pessoas. Para mim, o que importa são pessoas. Então, pessoas, a gente precisa dar a mesma proteção para elas. E eu tenho, na advocacia, mais da metade dos meus clientes são LGBT. Os meus alunos, mais da metade são LGBT. As pessoas que me acompanham no Instagram. No próprio meu time de futebol, 99% das gurias. A minha filha, né, também faz parte da comunidade LGBT. Então, para mim, é algo muito natural, que eu defendo com muito orgulho, porque é uma defesa de um grupo de pessoas que, infelizmente, por um preconceito, por um desconhecimento de parcela da sociedade, sofrem muito, né? Passam por violências físicas, emocionais, problemas dentro da família. Então, assim, não tem porquê, né? A gente tem que entender que nós somos a extensão do outro. Né? E se alguém não está bem, eu também não vou estar bem. Então, assim, eu acho que se apegar numa questão dessas aí, que é íntima, que é privada, para discriminar, para rebaixar, eu fico muito triste. Porque enquanto um ser humano, eu acho que enquanto seres humanos, eu acho que a gente precisa estar preocupado em evoluir, em ajudar, em contribuir, e não em agir dessa maneira. Inclusive, tem muitas pessoas, né, vinculadas a questões religiosas que trazem isso. E Jesus, primeiro que Jesus Cristo, e trazendo Jesus Cristo aqui até por um ponto de vista histórico, não só religioso, mas ele foi, né, e é ainda uma grande liderança maior do mundo, que num tempo que não existia Facebook, não existia Instagram, não existia nada, ele, né, carregava milhões de pessoas. Então, assim, e Jesus, o que ele fala? Não julgar. Então, assim, a gente não deve julgar os outros, a gente deve julgar os nossos próprios atos, nos melhorar enquanto ser humano, né? E também Jesus, ele andava justamente com as pessoas que eram rejeitadas, né? Que eram tidas como alguma doença, algum problema, enfim, que alguns consideravam, né, um problema. Então, acho que a gente tem que, enquanto ser humano, agregar, melhorar, né? Bom, então falei das mulheres, falei da saúde, falei do esporte, a educação, obviamente, eu sou professora, então a pauta da educação, vou defender com unhas e dentes os professores aqui, porque a gente depende dos professores. E aí eu até quero fazer um questionamento aqui. Qual o valor do salário do pior jogador? Mas assim, de um jogador que, digamos, não está no auge ou que está num time que não é tão reconhecido. E agora, quanto que é o salário do melhor professor? Então, eu acho que a gente tem que valorizar melhor os professores. E a gente mora num país que é capitalista, e valorizar também significa remunerar melhor. Então, tanto a questão da remuneração quanto a questão das condições de trabalho, né, dos professores. Se a gente quer ter um aluno com melhor qualidade, uma sociedade melhor, a gente precisa investir nos professores. Então, basicamente, seria isso, sim, né, as pautas que a gente vai defender, mas estamos aí abertos. Outro setor que também me procurou é o setor dos animais, né, da defesa dos animais, e dentro dos direitos fundamentais, a gente, assim, aquilo que eu puder fazer para defender, os animais são dentro do conceito do meio ambiente, artigo 225 da Constituição, né, a gente sabe, o que a gente precisa, na minha visão hoje, o que eu vejo, esses dias tinha um animalzinho que foi atropelado, para onde que a gente leva, né? Então, eu acredito que tem que haver um investimento aqui na cidade de um hospital público para animais. Acho que coloquei isso para a majoritária, né? E acredito que vai ser uma das pautas que vão ser levantadas também. Karen, para fecharmos nosso bate-papo, deixo o espaço aí para suas considerações finais em até 3 minutos. Bom, eu quero então pedir a quem deseja uma política diferente, uma cara nova na política, quem quer incentivar as mulheres, né, que venham, que se aproximem, que se sintam parte desse projeto, né? Como eu falei, me procurem lá nas redes sociais, @professora Karen Machado. Eu estou à disposição para ouvir as demandas, para a gente elaborar as propostas e para ser alguém que vai agregar aqui no município de Chapecó, alguém que já tem uma caminhada aqui, que sabe dos problemas da nossa sociedade, que já foi por todos os bairros, né? E que, se você quer uma mulher que tem coragem, né, de te defender na Câmara de Chapecó, vote na professora Karen Machado, número 13.180. E a partir do momento que eu estiver na Câmara, Gabriel, eu vou estar a serviço de todos e de todas. Não importa de que partido não importa em quem votou, não importa qual é o pensamento ideológico que a pessoa tem, qual é a religião que ela tem.
aquilo que eu puder ajudar, construir, fazer o bem, eu vou estar à disposição. Tá? Dentro dessas pautas que eu coloquei, mas também outras questões que chegarem até mim e que a gente tiver condições de defender, eu também vou estar à disposição. Não sei se acabou o meu tempo. Mais uma vez, muito obrigado. Sim, 18 minutos ainda, Karen, mas gostaria, mais uma vez, em nome do Diário do Iguaçu, agradecer por essa entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Gabriel, pela oportunidade e um beijão aí para todo mundo que nos acompanhou pelas redes sociais, né? E quem gostar do nosso nome, da nossa proposta, eu peço que compartilhe também, que fale com seus amigos, seus familiares, colegas de trabalho, para que a gente possa multiplicar o voto em uma mulher para a Câmara de Chapecó. Mais uma vez, então, muito obrigado. Esta foi a professora Karen Machado, candidata a vereadora em Chapecó, que falou um pouco mais sobre a candidatura, além de outros assuntos do contexto político local. Em breve voltaremos com mais convidados especiais para você e para ficar por dentro de tudo que acontece em Chapecó e região, acesse idiregional.com.br. Grande abraço!